Olá, meus amigos, mais uma vez aqui estamos numa entrevista e toda vez um assunto especial, um assunto diferente. E no Bacil Podcast hoje não vai ser diferente. Já peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Bacil Podcast, também no nosso Instagram, o mesmo nome. Lá você confere os recortes, no canal do YouTube você confere toda a entrevista e ela fica guardadinha lá. Mas hoje quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua paciência com a gente aqui. Nós estamos aí no 11ª entrevista e hoje trazemos um assunto diferente. Ao meio, né? Estamos aí no meio ao passar do carnaval, mais um carnaval, Carnaval 2024, e vamos falar desse assunto também, mas de um modo mais conservador, tá certo? Tá entre os nossos assuntos. Sabe por quê? Porque hoje aqui eu recebo duas pessoas que eu tenho uma grande admiração, já considero e são sim meus amigos, e vamos falar aqui com relação à igreja, à oração, à fé. Trago aqui comigo hoje o pastor Oswaldo Rodrigues de Jesus e o seu filho, Oswaldo Filho, que estão aqui comigo. Uma satisfação, pastor Oswaldo, seja bem-vindo. Satisfação é minha, Bacil, e eu quero agradecer por essa oportunidade e tecer a minha saudação a todos quantos estão aí já ligados nesse podcast aí, que vai ser muito produtivo. Com certeza, né? Só está começando. Oswaldo Filho, seja bem-vindo, pastor também. É uma alegria estar com você nessa data festiva para a gente hoje, né? Certo. O Brasil inteiro está festivo e nós também estamos aqui para trazer o amor de Jesus, né? E um pouquinho da nossa experiência também. Que bom, né? E em meio aos festejos, aos feriados, também vamos falar aqui um pouquinho de um jeito diferente também em relação aqui ao carnaval. Mas mais para o final, vocês aguardem que a gente vai falar disso. Mas antes, eu quero realmente trazer aqui algumas curiosidades. Pode ser, eu acredito que não seja só minha, mas eu trago aqui para que quem está nos assistindo também possa conhecer um pouquinho, né? E aqui os senhores falarem, né, para nós aqui dessa visão de vocês como pregadores da palavra, trazendo o ministério para a vida de vocês. E já quero destacar aqui que o senhor é cidadão honorário do município de São Mateus do Sul. Correto. E, então mostra o respeito e a importância da sua pessoa aqui junto com a comunidade. E graças a Deus que eu estou muito feliz, porque quando em 2001 nós chegamos aqui em São Mateus do Sul, a gente foi muito bem recebido aqui por essa cidade. Então, claro que eu desfruto hoje desse título cidadão honorário, o qual eu faço uso com muito respeito, com muito carinho. E dentro desse respeito eu quero agradecer a todos quanto contribuíram para Exato. que isso acontecesse. Inclusive, uma pessoa de saudosa memória. Certo. Saudosa memória, que foi um dos nossos atuantes vereadores aqui, que é o João Bosco, um amigão nosso. Atuante e também uma figura ilustre. Uma figura muito ilustre, que parecia hoje Popular. Muito popular. O presidente da República. Era uma voz igualzinha. O Bosco, se eu tivesse, não somente eu, mas qualquer pessoa que ele conhecesse, a pelo menos 150 metros de distância ele gritava. Já dava dando bom dia. E já dava né? bom dia, né? Do outro lado da esquina ele já estava... Aonde a vista alcançava, ele... Já estava cumprimentando. Era exatamente isso, né? E, assim, várias curiosidades, perguntas aqui, mas o que me chama a atenção, e eu queria já chegar a esse tema, que ele envolve tanto esse chamado, né, para o ministério, para essa questão de trazer a palavra, de ser, né, pastor, e dentro dessa pergunta, envolvendo aqui, a questão de pai e filho, porque o senhor, né, como pastor, agora o seu filho também segue o mesmo caminho, e eu queria já relacionar essa pergunta. Primeiro, esse chamado para o ministério, como que aconteceu para o senhor, assim como aconteceu para Oswaldo Filho, e também essa questão de ser o pai e o filho, foi influência, não é uma vocação, e que pudesse esclarecer para nós, porque é uma curiosidade que eu tenho, e não é só uma curiosidade, eu também eu tenho um respeito por essa história, né, de continuar
dentro da igreja, né? E em especial a Assembleia de Deus, na qual vocês pregam. E conta para nós aqui, pastor Oswaldo. É uma pergunta assim, bem sugestiva, porque eu não alcancei legado de ninguém. Por exemplo, fala assim, ó, fulano é pastor porque tem um legado, o pai é pastor, o avô é pastor, certo. O bisavô é pastor. Da minha família, dentro, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, nenhum deles conheceram o Cristo que eu conheço. Não, nenhum deles pisou pelo lado religioso. Não. A gente é de uma família... Eu nasci no estado de Minas Gerais e eu vim... Quantos irmãos? Nós somos em 10 irmãos. Aqui somente o senhor? Aqui somente eu. Certo. Não, agora tenho um irmão meu que mudou para cá recente, que está no município de Antônio Olinto. Ele também é pastor. Nós vamos chegar já através da nossa entrevista. Mas o meu chamado, ele se deu quando eu era muito criança. Eu tinha 8 anos de idade, 7 para 8 anos, quando eu tive uma visão de Cristo e fui encontrado por Jesus. Naquele encontro eu tive uma vida mudada. Deus mudou. Com 8 anos? Com 8 anos de idade. E isso é claro ainda para o senhor? Claro, continua claro. Isso, certo. Quando você tem esse encontro, ela não fica fusca. Não. Sim. Você continua cada vez mais dentro de um patamar de glória e de bênção. Isso foi o primeiro encontro. E desse encontro nasceu a vocação. O chamado ministerial. Eu fui chamado ainda muito novo para... Com 8 anos o senhor entendeu que essa seria a sua vocação. Que essa seria a minha vocação. E o senhor teve, assim, só para a gente seguir, teve resistência na família, na comunidade? Teve muita resistência. Que hoje, talvez, não sei se não vai dar tempo. Eu tenho uma história muito longa relacionada à chamada ministerial, relacionada a você escolher o que você quer e que é bom para a sua alma. Certo. Porque os meus pais, eu não quero aqui hoje desmerecer alguém, mas os meus pais, eles eram muito religiosos, mas religioso ao extremo. O meu pai, ele era rezador de terço, o meu pai ele era participante assíduo disso, daquilo outro, a minha mãe da mesma forma. E quando eu cheguei onde que ele estava e disse que eu era crente, a primeira coisa que eu levei foi uma surra. Porque o meu pai não aceitava a palavra, como de fato, até hoje a gente é discriminado dentro de determinados segmentos da sociedade. Porque eles não entendem o que é você ser crente. Ele acha que ser crente é uma coisa lá do outro mundo. Mas ser crente é um cristão definido. Porque o meu pai, apesar de ele ser esse homem que eu estou dizendo que ele era, ele bebia, ele batia na gente, ele batia na minha mãe, ele era agressivo, ele brigava, ele arrebentava com meio mundo. Isso aconteceu, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha... Essa surra que o senhor... Eu tinha 8 anos quando eu aceitei, quando eu aceitei Jesus. E não foi só essa, eu apanhei até os meus 16 anos. Por isso? Por eu ser cristão. Eu tenho marca no corpo. Você pode olhar que eu tenho uma marca aqui, tem um corte aqui, você pode ver que é muito profundo. Tem marca nas minhas costas. Eu dormi amarrado muitas vezes. Olha só. No mato, assim, amarrava eu como se fosse animal. Mas isso, ele acontecia quando o senhor dizia, não, porque quando o senhor, vamos dizer assim, ele tentava impor e o senhor... Impor e eu resistia. Dizia não, a resistência. Não, eu resistia. Eu fui toda a vida, fui um garoto muito obediente à minha família. Eu hoje ignoro os filhos que ele não respeita os pais. Porque até os 20 anos de idade, eu era submisso ao meu pai. Até eu casei, submisso ao meu pai. E eu com 16 anos, eu me batizei. Eu batizei em 1º de setembro de 1961, numa cidade por nome de São Tópolis, no estado de São Paulo. E quando eu fui me batizar, voltei, ele perguntou, onde é que você estava? Eu disse, olha, eu fui me batizar. Ele batizou, então você está firme? Eu falei, eu estou inabalável. Eu levei uma surra tão grande que minha mãe teve que passar água de sal, que na época nós era boia fria, ninguém... Você sabe o que é isso? Que era o boia fria de 50 anos atrás. Não tinha recurso, ele fez eu tirar toda a roupa,
que eu tinha acabado de chegar do batismo. Ele falou, deita no chão, eu deitei. Ele pegou um rei de 3 argolas, aquela de amarrar. Quem mexe com animal sabe disso. Sim. Aquele chicote com 3 argolas e uma ponta que você batia, arrancava o couro. A pele sua saía. Eu deitado no chão e sem roupa, numa casa de pó, sem piso. Ele me bateu tanto que a minha mãe deitou por cima, porque senão eu não estava aqui hoje. Tá? Aí ela pegou a água, pegou sal, colocou no meu corpo, daí 3 dias eu revivi novamente. E passado, porque hoje o senhor superou, né? Eu acredito que seu pai, né, falecido. Sim. Passado tanto tempo, ficou na história da sua vida. Ficou na história. E como que, quando passou essa turbulência familiar devido essa manifestação vocacional e essa, né, garantia da certeza do que seria e do que o senhor era. O que o senhor entende hoje? O que dizer, né? Eu não digo, né, a palavra perdão, mas como o senhor entende tudo isso hoje? Não, como falar disso? Porque hoje faz parte da história da vida do senhor. Sim. Mas naquele momento o senhor sofreu, né? Sofreu dor, sofreu, como posso assim, preconceito e tudo mais. E agora, falar dessa história, o que vem no seu coração? Amor. Eu toda a vida eu amei ele. Eu amei ele de uma maneira tão profunda, certo, que eu fui um dos filhos mais submisso a ele. O senhor perdoou seu pai? Mas, meu Deus do céu, é tão claro que ele se tornou cristão, um cristão tão definido que o meu pai morreu orando. Eu ganhei o meu pai para Jesus, eu ganhei a minha mãe para Jesus, e ganhei todos os meus irmãos para Jesus. Nós somos em 10 irmãos. A sua persistência. A minha persistência e o meu resiliência. E o meu caráter mudado. É isso aí. Por quê? Eu vou dizer para você. Forte, uma história porque com difícil. 8 anos de idade, a casa que a gente dizia lá na época era salão de baile. E ali vinha tudo da época. Não hoje, com droga, essas coisas. A droga que tinha era o velho barreiro e essas coisas. O meu pai bebia tanto que ele perdia o sentido, a minha mãe. E eles queriam que eu bebesse. Mas a persistência que eu tinha e a iluminação que eu tinha recebido de Cristo, eu nunca coloquei eu vou dizer na linguagem do mineiro. Sim. O mineiro fala o gole. Sim. Um gole de cachaça na minha boca, e meu pai ele plantava fumo e fazia. A minha mãe fumava no cachimbo, a minha mãe mascava, a minha mãe fazia o torrado, que eu estou falando com alguém que entende muito bem isso, quer fazer o rapé. Usava tudo isso. Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Sim. Porque Deus, ao entrar no meu coração, Deus diz assim, você é meu. Eu fui o escolhido por Deus desde o ventre da minha mãe. O senhor entende que tudo que pode ser um vício, o senhor não aceita? Seria essa a definição? Ou o que ele definiria? Não, porque é prejudicial. Prejudicial à saúde. Todo vício é prejudicial à saúde. E quando se prejudica a saúde, está prejudicando o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Entendi. É por isso que nós batemos muito contra o vício. Está provado que a maior parte do câncer de pulmão é proveniente do quê? De tabaco. Entendi. Vamos seguir aqui para depois a gente fazer essa relação Isso aqui. é muito bom. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz da vida. Eu espero que você não se perca aí na sua... Não, porque agora eu quero puxar um pouquinho aqui para a história do pastor Oswaldo Filho, de como foi esse chamado, e depois a gente fazer essa relação aí de família, tá certo? Então eu queria que você contasse para nós qual foi essa experiência e como que foi na sua vida essa chamada vocação. Certo. Na minha realidade, né, que vem com essa pegada aí da nova geração, o pessoal que está nos assistindo, né, e nos ouvindo de alguma maneira, começa a entender um pouquinho o peso da minha responsabilidade que eu tenho em levar todo esse legado, né, em forma geracional para os mais novos. É algo secreto? Posso te perguntar a sua idade? Pode contar. 33 anos. 33. 33 anos, né? Certo. E o meu pai com 77.
Isso. Então, para mim foi bem diferente, já não foi mais nesse cenário caótico, nesse cenário conturbado. Deus teve misericórdia na minha vida e eu cresci, eu nasci, aliás, meu pai já era pastor, um homem cheio de amor, de responsabilidades, e eu me inspirei nele. Mas a partir de quando? Quando que você lembra? Ah, deixa eu ver aqui, vou anotar. Quero ser advogado, quero ser pedreiro, quero ser médico, pastor. Isso. Como que foi isso? Talvez eu choque muitos de vocês aí, gente, mas a última coisa que eu queria ser na minha vida era pastor. Era a última coisa. Eu queria ser então taxista. Eu acertei, que eu pus várias ações aqui. E o que você queria? Eu queria ser taxista. Né? Agora, talvez, nessa época, aí, Uber, né? Que é uma profissão honrosa, e eu amava carros, então eu queria dirigir, o meu negócio de era o volante, né? Eu queria ser um arquiteto, depois a gente vai mudando de posição, né? Depois eu me apaixonei pela música, eu queria ser violinista. Mas sabe de uma coisa? Mas não deixa de ser. Sou ainda. Você é um grande violonista, né? Sempre se apresenta. Não trouxe hoje, né? Não trouxe. Porque esqueci, era o combinado. Uma próxima. Mas de todos esses sonhos, nenhum trouxe completude. Porque quando nós estamos no chamado, quando nós estamos dentro da vocação e da vontade de Deus, nós nos tornamos completos. Então, quando eu me encontrei com isso, eu tive certeza, né, do meu caminho, do meu chamado. Durante o culto? Foi durante uma conversa com seu pai? Foi durante um momento difícil? Assim, quando que veio esse completar? Quando eu comecei a passar a minha fase ali da juventude, né, entre os meus 18, 19 anos de idade, que eu comecei a colocar a minha cabeça no lugar, né, e ter um pouquinho mais certeza da vida, o meu pai nunca chegou a mim e falou: filho, eu queria tanto que você fosse pastor. Nunca houve imposição. Nunca. Até porque o senhor sentiu na pele uma imposição. Isso. De ser ou não ser, né? Então, quando chegou aos meus 18 anos de idade, o próprio Deus foi testificando ao meu coração e usando situações e circunstâncias. Mas muito antes disso, quando nós viemos embora para São Mateus do Sul, no meio de 2001, 2002, aproximadamente, eu tive um sonho, né? E nesse sonho, eu estava andando atrás do meu pai, né? Era como se fosse a Casa Branca lá dos Estados Unidos, né? E cheio de fotógrafos e muitas limusines. Eu estava andando atrás dele. E ele ia passar por uma porta bem pequenininha. E eu precisaria passar naquela porta atrás dele. Eu sonhei aquilo, comentei com ele e a vida passou. E eu cheguei aos meus 18 anos. E aí então Deus começou a testificar no meu coração, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Eu comecei a me sentir completo. E aí eu entendi que aquele sonho lá dos meus 13 anos, 12 anos, fazia muito sentido em continuar o ministério dele. Dar prosseguimento ao legado dele. Quantos anos já precisa de estudo, né? De pastor. Isso. Quantos anos já? Pastor convencional, eu tenho 9 anos de pastor convencional. Que eu dirijo igreja 11 anos. Inclusive Antônio Olinto, né? Inclusive Antônio Olinto, passamos por lá. Foi lá que nos conhecemos. Isso aí. Antônio Olinto. Bom, bem breve assim. Para ser pastor não é do dia para a noite, né? Como que é assim, de forma resumida, eu quero ser um pastor. É a vocação, é uma das coisas, mas precisa de estudo, né? Também, precisa de um tempo de estudo. Como que funciona? Primeiro você vem a vocação. Aí depois da vocação vem a chamada. Certo. Aí você começa como cooperador. Isso aqui não tem anos, se é 5 anos, se é 6. Você começa cooperando. A maneira que você vai cooperando, quem é o pastor, ou a igreja, ou os obreiros que está ali, vê a sua atitude, vê a sua chamada, vê a sua humildade diante do povo, a maneira com que você atende um jovem, uma viúva, um idoso. Certo. Aí ele chega assim e diz para o pastor: olha, o irmão tem uma chamada de Deus, vamos levar ele ao diaconato?
ele vai a diácono. Aí ele começa, que quando ele vai a diácono, ele já faz parte o que do ministério. Certo. Aí começa a chamada ministerial dele. Aí ele começa a fazer cursos. Estuda, vai estudando, vai fazendo curso, aí ele vem a segunda chamada. Isso aí, ele pode ficar 1 ano diácono, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sim. Aí ele vai a presbítero. O que é um presbítero? Presbítero é um pastor imediato. Só que isso é local. Tanto o diácono quanto o evangelista, o presbítero é local. Aí depois disso vem o terceiro item, que é já convencional. Ele vai ser uma chamada, ele é indicado a evangelista. E de evangelista pode ficar 5 anos, 3 anos, e depois a pastor. Mas enquanto isso, eu, por exemplo, eu fui chamado ao ministério há 17 anos. A primeira igreja que eu passei a dirigir foi no ano de 1982, dirigindo uma igreja. Comecei a dirigir uma igreja... Eu não era nascido ainda. Não. Comecei a dirigir uma igreja com 130 membros, com 4 anos, e eu não era era cooperador. Certo. Eu fui levado a presbítero. Nessa época, ela estava com 800 membros. Aí, a direção maior, que era o pastor José Pimentel, viu que eu tinha uma chamada de Deus. Apesar de eu sentir, mas eu nunca cheguei nele e diz, olha, eu tenho uma chamada e quero ser pastor. Porque quando o camarada chega em você e fala que ele quer ser diácono, que ele quer ser pastor, que ele quer ser evangelista, ele já não é mais. Porque não é o interesse dele, sim, da comunidade em ele ser. Isso, o ministério não se impede. Se vê o que é que Deus está fazendo na vida dele. Se ganha, não se pede. Se ganha sem pedir. Não se pede. Então, para a gente encerrar isso aqui e dar sequência, isso eu queria que vocês, os senhores, né, tanto o pai e o filho, falassem essa relação de pastores, família e como é a vida, né, a relação, separar pai e filho de uma conversa de pastores. Como que funciona? A relação é o seguinte, a gente não mistura. Por exemplo, filho é filho e pastor é pastor. Na hora que eu preciso chamar a atenção dele... Ele sabe quando é o pastor... Ele sabe quando é o pastor que está falando é o pai. E quando é o pai. Sei. Muda de atitude. Porque não é porque eu sou pai, ele é pastor, ele comete, estou dizendo assim, não é uma comparação, ele comete determinada atitude que eu estou vendo que não está coerente com aquilo pelo qual o ministério requer, que porque é filho e é pastor eu vou passar a mão em cima. Não, eu vou chamar a atenção dele e dizer, essa atitude sua não está correta. Certo. E ele não questiona. Eu estou dizendo agora como pastor. Agora, quando a situação muda, que é uma situação particular, familiar, aí eu falo como pai. E hoje, acontece mais o que? A relação pai-filho ou a relação... As duas. Pastor com pastor, as duas. Mas o nosso relacionamento, a gente é tão uno, tão junto, que às vezes não dá para... Mistura ali. Não precisa nem falar assim, agora eu vou falar como pastor, agora eu vou falar como pai. Ele já entende. Já tem. É automático. É bem automático e muito saudável também. É muito saudável porque nós temos um relacionamento assim muito justo. E concordo. E o que o senhor está falando aqui é importante até para a comunidade, às vezes, né? A assembleia não dizer, olha, o pastor tá fazendo... Como é que dizia antes? Está fazendo... aquele negócio tá cobertando o filho, isso, tá? Né? E daí, se o senhor deixar isso bem claro... Essa questão não aflora, né? O nome disso, acho que na vida pública é nepotismo, né? Não existe, né? Poderia, digamos que poderia, né? Ser um nepotismo. Porque se aproveitar do poder da situação, para beneficiar o filho. Para beneficiamento da... Exatamente. Hoje, para o seu governo, para quem está ligadinho conosco hoje, eu tenho hoje dois genros. 2 genros pastores. Eu tenho 2 genros pastores. Um está em Portugal, pastor Antônio, filho, morou aqui, e o outro está em Curitiba, pastor Ney Silva. O senhor tem muita força, né? Tá.
Os irmãos, os genros, Isso. o filho. E não é uma coisa que o senhor impôs. Isso o senhor conquistou. Não. Isso, eles olhando Uma conquista, na minha... né? Talvez, eu nunca entrevistei eles, mas eu acredito que, segundo o que eles falam, eles olhou Admiração. na maneira com que eu me conduzia. E eles espelharam... Por admiração. Por admiração. Tudo na minha a maneira. Eu tenho 3 filhos que são pregadoras do Evangelho, conferencista. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. E assim, então a gente falou com relação ao ministério que vem a ser esse dom espiritual, que seria praticamente a mesma coisa, falar em ministério e a relação espiritual ou não? Isso, podemos associar tranquilamente, cada um dentro dos sua seus área, direcionamentos, né? Sei. Mas pode ser associado, sim. Há uma condução das duas coisas em paralelo? Isso, entre o ministério e o dom. Sim. O senhor fala, né? Isso. Isso, assim, porque um pertence ao outro, né? Certo. Quando eu começo a exercer o ministério, que é aquilo como o pastor Oswaldo falou, né? Um presente de Deus, os dons, eles vão sendo buscados por aquele que está exercendo, e aquele que está buscando o recebe. O que assim, como pastor, o que você pode entender assim e sentir de crescimento na vida? Seria a vocação que ela aumenta e cresce, ou é o dom espiritual que ele vai se desenvolvendo e podemos dizer de uma certa forma crescendo de acordo com o tempo vai passando? Tô certo nessa questão ou não? Vocação, assim, a vocação eu entendo que ela é uma e ela vai aflorando a cada dia mais, né? O meu pai passou por tantas coisas, né, durante os seus 77 anos, Sim. né, e ele nunca perdeu a vocação. Nunca perdeu. Eu acho que quanto mais, pai, a vocação ela é aflorada, mais os dons aparecem, né? O amor, a dedicação à obra ministerial. A vocação nunca termina. Mas seu dom também não? Depende. Ah, é? Olha. Aí, por exemplo, existem os dons espirituais, Sim. tá? Porque aí é outra coisa que depende muito. Precisava de mais um podcast. Mais um podcast para nós entrar nisso aqui. Tá certo. Agora, enquanto a vocação, ela conta quando você é vocacionado. De que forma que você conhece um homem vocacionado? É no meio das lutas. É no meio da guerra. Agora, certo. Quando não é vocacionado, qualquer problema que vem, ele diz, eu não quero ser mais. É fácil desistir. É fácil desistir. Agora, o vocacionado, ele não desiste. Por exemplo, eu vou só dar uma comparação aqui. O vocacionado, se você disser para mim, se alguém disser e Deus falar para mim que aqui daqui 50 metros tem uma pepita de ouro, eu vou cavar até encontrar. Você pode dizer, mas você está louco, não tem ouro aqui. Mas eu sou vocacionado e Deus falou para mim que aqui embaixo tem uma pepita de ouro. Eu tenho que acreditar. E se chegar lá, não ter, pode ser que dali surja uma outra pista. Uma outra situação. Mas que dali vai dar ele seguimento. não deixa de acreditar. Você não deixa de acreditar. A vocação é isso. Por que o dom desaparece? Porque a pessoa pode estar até vocacionado, estar andando no caminho, só que, por exemplo, deixa de amar. Passa a ser arrogante, prepotente, orgulhoso, amando mais ao dinheiro do que as pessoas, que acontece muito. Sim. Existem muitos pastores que têm a vocação, eles sabem lidar com as pessoas. Digamos que se perde no meio do caminho. Se perdeu no meio do caminho. E o vocacionado não perde. Certo. É isso aí. Vamos lá. Agora, assim, legal. Aqui eu consegui captar várias situações aqui que eu gostei, sabe? Outra situação também vem com relação à curiosidade, mas a gente vê que o funcionamento de uma igreja é diferente da outra. A Assembleia de Deus ela é muito bem organizada. Eu percebo isso e observando vejo que ela tem uma organização de respeito. Sim. Eu queria saber, assim, de forma resumida, que deve ser várias situações, mas assim, o funcionamento e a hierarquia dentro da igreja ou dentro da própria Assembleia, como que funciona, qual que é o funcionamento dia a dia, até se chegar no momento do culto. E eu vejo que também dentro do culto, cada pessoa, que eu não sei qual que é o nome e a função, mas eu sei que existe a pessoa que recebe, existe a pessoa que busca a cadeira, existe a pessoa que se faltar água,
Enfim, cada um tem uma função. Isso. Explica para nós aí como é que é esse funcionamento. Eu vou dar só uma pincelada e depois o pastor Oswaldo adentra nos Certo. demais assuntos. Primeiro, a Assembleia de Deus ela está aqui em São Mateus do Sul há 80 anos, mais ou menos. Aqui no município. Aqui no município. Bom. Ela era ligada a Curitiba. De 2006, ela foi desmembrada. Só para nós entender, para quem está aí... 80 anos. Entende? Vai voltando um pouquinho a história. Há quantos anos, aonde surgiu a Assembleia? Um pouquinho de história. Surgiu em Belém do Pará. Ela veio Certo. no ano de 1910, né? 1910. Isto. 2 missionários suecos, Isso. assembleano, e veio pregar no Brasil. E eles desceram em Belém do Pará, porque lá num culto, é bom que quem está ouvindo ouça, eles tiveram uma revelação de Deus, uma profecia, Deus falou, chamou os dois, Daniel Berg e o Narving, ainda sueco. Eu tenho uma obra para vocês no Brasil, bem assim, em Belém do Pará. E eles foram olhar no mapa e achou. E aí viajaram para Belém do Pará e iniciou-se a pregação aqui em 1910. Certo. E aqui em São Mateus, onde nós estamos há 80 anos. São Mateus do Sul, ela começou, por incrível que pareça, há quase 80 anos, ela veio mais ou menos de Poço Grande, município de Palmeira. A Assembleia de Deus iniciou em Poço Grande, município de Palmeira, e de Palmeira eles passaram por São João do Triunfo, e tinha na estrada, e adentrou aqui. A primeira Assembleia de Deus aqui, segundo a história, foi ali em frente Eram feitos cultos nos lares, aqui na frente Isto. do Colégio São Mateus. Isto. Hoje aquela esquina tá um terreno baldio, né? Sim. Ali era naquela esquina. Isso. Depois ele veio para frente do comercial Ivaiporã. Isto, ali era uma casinha de madeira. Uma casinha de madeira. A primeira congregação, a casinha de madeira, foi ali. E daqui foi para Antônio Olinto, e daí foi isso. Foi ramificando na região. Vamos lá. Isso. Funcionamento dela. Tá, aí, quando em 2006, ela foi, eu como obreiro de Curitiba, mandado pelo pastor José Pimentel, Certo. que naquela época Curitiba tinha 30 municípios agregados, inclusive aqui, a cidade de São Mateus do Sul. Certo. Eu fui mandado para cá como obreiro, pastor, para dar seguimento ao trabalho aqui. Em 2006, ele me chamou lá e diz, olha, você quer ficar em São Mateus do Sul? Como nós, como pastor, nós somos subordinados. A gente é como se fosse um quartel. Você não deve falar não. Temos essa dinâmica. Eu disse, olha, eu estou nas suas mãos. Ele diz, então eu vou desmembrar São Mateus do Sul e vou indicar você a pastor-presidente. Foi assim que eu me tornei. Aí, como pastor-presidente, se criou um estatuto. Nós temos um estatuto. Todas elas têm um estatuto. E ali, o segmento aqui da Assembleia de Deus, ele está nesse estatuto. Esse estatuto é formado uma diretoria, composta pastor-presidente, vice-presidente, que é o primeiro vice-presidente, é ele, tem o segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. Aí vem o Conselho Fiscal, mas é formado por... Umas 30 pessoas? Não. Não. Do total? Não, a diretoria é só 7. 7 e mais 7 do conselho. 7 né? pessoas. 14. E mais 7 do conselho. 21. É assim que... É exclusivo, a diretoria é composta por pastores ou não? Não. Membros Não do necessariamente. ministério. Então podem ser presbíteros, evangelistas e pastores. Certo. Essa é a hierarquia. E a hierarquia. Por exemplo, eu como pastor-presidente, Sempre vai ser o presidente. sempre. Não sou vitalício. Não. Certo. Agora também eu não vou... É bom esclarecer esclarecido, porque alguém diz, mas o pastor-presidente faz o que quer. Não. É por votação daí ou por... O presidente não. Não, mas os demais. A diretoria pode ser por votação, Ou por indicação. aclamação ou indicação. Eu posso indicar, pode ser por aclamação ou votação. E o que é mais comum? Indicação. 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 O pastor-presidente indica e
E o plenário aclamado. aprova. Isso, a igreja, ela tem o poder de aceitar ou não. Se a igreja não aceita, é feito um novo processo, né? Tá, nós falamos da hierarquia. Né? Isto. E o funcionamento dela. E nessa dia a dia. hierarquia é assim, para você Vamos lá. entender bem como funciona. Certo. Por exemplo, hoje nós temos 20, depois que nós desmembramos Antônio Olinto, Sim. que pertencia aqui, a gente tinha 32 congregações. Hoje nós temos 21 congregação. Tudo templo próprio e terreno próprio. Exceto Palmeirinha, que nós vamos construir esse ano. Mas já temos 2 terrenos comprados. Porque nós, como assembleano, a gente não prisa muito por coisa alugada. No centro também tem um terreno a ser Nós construído. temos terrenão aqui. Certo. Tá, e aí, se eu, por exemplo, como pastor presidente, pastor, mas o senhor é pastor presidente, o senhor pode chegar assim e fazer o que quer? Não. Se, por exemplo, qualquer coisa que eu tiver de fazer, eu, por exemplo, tenho que comprar uma propriedade, eu tenho que reunir a assembleia, a diretoria, depois da assembleia. Aí eles vão perguntar qual é o objetivo. Eu tenho que fazer isso. Não Tem que dar a justificativa não com se relação ao vende, assunto. não se vende um copo aqui. Eu não posso vender um copo. Porque ele não pertence para mim. Ele pertence para toda a comunidade. Todos os membros da igreja fazem parte desse copo aqui. É assim que funciona. E isso na Assembleia de Deus. Nas outras eu não sei. Eu estou dizendo de algo que eu conheço. Sim. E a Gerencia. gente tem conhecimento e a gente gerencia. Na Assembleia de Deus, o pastor não é o dono da igreja, né? Então ele não tem poder de compra e venda ou fazer Não. o que quer. Né? É a Assembleia, os membros são sócios, eles são soberanos, a decisão dos membros é soberana, né? É como se fosse isso. Inclusive, por exemplo, assim, vamos analisar um cenário mais caótico. Digamos que a Assembleia de Deus ela vem à falência, vai ter que vender todo o patrimônio dela e isso daí vai para os membros. É dividido entre os membros, né? Num cenário mais caótico que possa Entendi. existir. Vai haver a divisão. Isso. Eu vou tocar um assunto aqui importante, que eu, em particular, eu vejo, assim, o meu entendimento, o que eu acho, né? Vamos dizer assim, o que eu acho da igreja, ela faz um papel relevante. E aí eu vou falar aqui, independente, né, se é assembleia, se não é. Correto. Vou generalizar aqui a ação da igreja, né? Independente do nome. Isto. Importante na sociedade. Porque ela desenvolve, eu acho que ela consegue se aproximar da comunidade, entender a comunidade, para achar meios de resolver problemas, ou seja, espirituais, ou seja, psíquico, ou até mesmo, vamos dizer assim, porque não financeiro, né? Aquele momento de dificuldade da família, muito mais que o próprio poder público, né? Às vezes, muitas vezes, a igreja dá o caminho para o poder público, ou mostra, mas passa muitas vezes para a igreja. Eu queria que vocês falassem essa relação e essa proximidade que a igreja tem com as pessoas, principalmente aquelas que estão precisando, né? De alguém para ser ouvida ou de uma palavra para ser consolada. E eu não sei se eu falaria a palavra assistência. Correto. Seria também Isso. uma certa assistência Correto. às pessoas? Nós temos, por exemplo, o pastor Oswaldo vai falar sobre isso, nós temos o nosso departamento social da nossa igreja, da Assembleia de Deus, nós temos o departamento espiritual, e praticamente aqui nós temos que na nossa sede, o pastor Oswaldo está aqui, a esposa dele. No Lajeado, nós temos aí o pastor Givaldo, que dá uma das maiores assistências espiritual na história do nosso município. Ele atende pessoas praticamente quase dia e noite, ali na Assembleia de Deus do Lajeado. Pessoas da nossa sociedade, dando norte, orando, orientando, pessoas que estão com aquela aflição da alma, porque às vezes a enfermidade ela é da alma. E quando o problema é alma, só se resolve Deus entrando em cena. Mas isso já superado uma situação que é a pessoa, ela aceitar isso, né? Ela aceitar que alguém traga a palavra, porque muitas vezes, não, eu tô bem. Primeira coisa, né? Tem que superar essa por situação, incrível que né? pareça, e graças a Deus, o pastor Givaldo, ele é procurado por muitas pessoas. A gente não vai atrás. Mas tem pessoas que, não, assim, às vezes, Eles no procuram. primeiro momento tem uma
Mas quando a pessoa procura... Não aceita no sentido de assim, eu estou bem. Mas quando passa, ela acaba compreendendo que precisa de ajuda. E aí vem... Porque quando a pessoa procura... Vem a igreja, vem a palavra. Isso, quando a pessoa procura, ele já não tem mais resistência. Porque às vezes pode ser um familiar que Aquele procura. mal, isso. Né? Ajuda. Já um leva familiar, a pessoa, muitas vezes. ele vai na casa, ele ora, ele ministra. Certo. Tá? E igual ele, nós temos aí quase todos os nossos pastores. Em cada congregação, nós temos um pastor, um obreiro que nos representa dentro dessa área, tanto espiritual ou quanto social. É aí que entra a sua pergunta anterior, como é a estrutura da igreja. Porque Sim. a estrutura da igreja, ela não é só diretoria, né? Essa questão mais formal, que é preciso ter, porque as leis estão aí e pedem para isso. Mas tem o dia a dia. Mas a maior estrutura da igreja é quando uma pessoa, ela entra dentro da igreja e lá ela é recebida por um abraço, um sorriso, alguém que é cheio do Espírito Santo, que vai identificar o problema daquela pessoa. Então, quando um visitante, uma pessoa da comunidade entra até a igreja, ela é recebida, o nome dela, né, é anotado, o endereço, o telefone, e ali a gente já consegue identificar muitas coisas. Numa visita pastoral, né, no aconselhamento pastoral, no atendimento, a gente já começa a observar se aquela pessoa tem um problema nas suas emoções, se é um problema espiritual, se é um problema na sua casa, na sua família. E para cada problema, a Assembleia de Deus tem alguém que trabalha naquele problema. É como se fosse um médico especialista que preparado, vai consultar. né, pastor Oswaldo? Isso. Para isso. Né? Então, assim é em todos os bairros da cidade. Certo. Bom, a gente passa o tempo Tá aqui. boa. Viu? Tá boa a conversa. E quem sabe a gente volta a falar mais uma situação aqui para complementar, mas eu tenho 2 assuntos importantes aqui. Uma que está acontecendo hoje, que é o nosso feriado, e a outra são situações aí do daqui para frente. Mas eu só falo para você que eu tenho a palavra aqui, mas eu não sei como fazer a pergunta para vocês me responderem. Mas a palavra eu tenho, que é carnaval. Eu queria que você falasse desse assunto. O que é o carnaval para a Assembleia, o que é o carnaval para os pastores? Pastor Oswaldo vai responder essa pergunta com muito esmero. O carnaval, ele é uma festa milenar, tá? Se tratando de cultura. Dentro do ambiente religioso, nós não enxergamos muito bem a festa carnaval. Porque o carnaval, se a gente for procurar, inclusive, pesquisa aí no Google, dá um Google aí e coloca lá, significado do carnaval. Você vai ver que ali vai ter sentido de extravasar os prazeres da carne. E nós pregamos contra isso, porque nós extravasamos o espírito, nós alimentamos o espírito. Né? Se a gente for entrar dentro da origem da religião, o que é o carnaval, a gente vai ter palavras associadas como bacanal, nós vamos ter palavras, cultos relacionados ao ato sexual oferecido a deuses pagãos. Então, a Igreja Assembleia de Deus, como na maioria das igrejas evangélicas sérias, elas não comemoram o carnaval, mas há um incentivo de fazermos retiros espirituais, há um incentivo de nós fazermos gincana com a nossa juventude, com os nossos adolescentes, enfim, toda a classe geracional da igreja, tá? Mas não comemoramos o carnaval em si. Ela é um momento, vocês fazem do carnaval um momento especial, diferente. Especial. Né? Mas não em celebração à carne. Não. Isto. E sim ao espírito. Muito bem, o senhor pegou, ó. É isso. Rapidinho. Porque carnaval é uma festa pagã. Ela tem origem no paganismo. Por isso que ela é milenar. Isso. Uma das histórias que eu sei é que as pessoas elas eram obrigadas a fazer coisas que não queriam, ou elas eram de forma física, ou seja, obrigavam ao esforço físico, obrigavam a pagar os impostos, ou seja, sempre no sacrifício do povo. E para não haver, isso é uma das histórias, para não haver rebelião, se dava lá uma vez por ano para ser feito o que quisesse, para extravasar. Dia sem culpa. Para acalmar. E aí depois retornaria, né? Vamos dizer assim, mas é uma das origens do carnaval. A nossa principal preocupação é assim, as consequências que um carnaval traz à sociedade, né? Porque daqui 9 meses a gente vai ver aí muitos bebês, né, deve ter bastante libriano, né? sendo abortados. Fala uma coisa agora. Infelizmente sendo abortados,
né? Doenças alastrando no nosso país, né? Pais chorando pelos seus filhos que morreram a tiro, morreram em acidente, motorista embriagado. Então, até onde compensa eu alimentar tanto a minha carne assim? Ou Até fortalecer onde, o espírito. né? Né? Até onde compensa eu extravasar tanto assim? Então, a palavra, né, a gente vem com essa pegada, com essa linha. Vamos fortalecer o espírito? Vamos cuidar da nossa família? Vamos alimentar a nossa vida espiritual? Então, a gente vem nesse sentido aí. E se fosse de trocar então a palavra, tirar carnaval, seria? Seria espiritual, Espiritual. talvez. Para rimar com o carnaval. Pode ser É espiritual. um momento espiritual. Né? No Brasil, nós entendemos que é uma cultura, movimenta a economia, então... Correto. São coisas diferentes, cada um no seu quadrado, né? E como eu diria, cada um tem o seu juízo de valor, né? Isso. Cada um cuida do seu. Isso mesmo. E aí tem as formas diferentes, né? Correto. Mas, assim, vamos chegando já Final. ainda, né, final, mas eu tenho aqui... Quase. A gente falou muito lá do chamado, dessa relação família, o funcionamento da igreja, o carnaval que nós estamos vivendo aqui, o espiritual. E daqui para frente, eu queria falar projetos, né? Porque a igreja ela é muito ligada e relacionada com a cidade. Então, dentro disso deve ter projetos, perspectivas, e eu queria perguntar isso a Isso, vocês. nós temos um grande projeto, o pastor Oswaldo vai dar uma ênfase aqui de 2 minutos ou mais, que é realmente um projeto muito grande, que é a construção do nosso novo templo. Por quê? Porque o nosso templo, hoje, provisório, ele não está suportando, graças a Deus, o povo. Não dá para nós fazer um congresso, não dá para nós fazer nada, porque ficou pequeno. Graças a Deus isso, ao poder do Evangelho. Mas nós já temos, né, pastor Oswaldo, já os segmentos, o terreno. Eu gostaria que você desse aí uma pincelada. Qual é o projeto, Okay. o que esse projeto vai beneficiar a nossa sociedade somateense. É muito lindo demais. Quantos metros de construção? Essa é a nossa preocupação, atender a comunidade samaritana. Todas as gerações. Né? Então, igreja hoje, Emerson, não é só da gente sentar lá e glória a Deus e aleluia. A igreja tem que pensar em uma estrutura gigantesca. Né? Então, o sonho da nossa diretoria, o sonho dos nossos pastores, é uma igreja que atenda a tudo e a todos. Né? São mais de quase 5.000 metros quadrados de construção que nós vamos ter. O primeiro templo evangélico com arquitetura polonesa do estado do Paraná. Já não está sei pronto? do Brasil. O projeto está pronto? O projeto está pronto já. Né? Está aí Dentro da capital polonesa do dentro estado. da capital polonesa. A arquitetura dela toda inspirada, né, no polonês. E a gente ali vai ter um espaço terapêutico maravilhoso. Isso eu tenho orgulho de ter feito parte desse título. Faz parte disso, né? Verdade. Um espaço terapêutico. Futuramente a nossa escola, nós queremos e sonhamos com uma escola com um ensinamento cristão dentro da nossa cidade, né? Para que venha beneficiar as famílias. E dentre tantas outras áreas, uma igreja aí com uma capacidade gigantesca de membros. Né? Lá dentro vai ter cafeteria polonesa, né? Lojas, Nossa. enfim. Tem uma previsão de iniciar? A pedra fundamental, que é um costume que nós temos, uma tradição, né? Vai ser lançada esse ano, né, pastor? Esse ano, eu estou pedindo a Deus misericórdia que esse ano a gente já quer lançar a pedra fundamental. Isso. É uma obra muito grande, longo tempo. Inclusive um prédio de 6 andares ao lado, anexo, né, pastor? Muito Escola. E o pastor Oswaldo já terminou de falar agora. E esse é um dos projetos para a nossa cidade de São Mateus do Sul. Para benefício da nossa sociedade, dos netos, bisnetos, que vai ficar para futuras gerações que virão. É esse o trabalho da igreja, quando é o ministério que eu estou dizendo para você que realmente pensa em um segmento espiritual e o segmento social da nossa sociedade. Certo. Bom, aqui a gente já está quase finalizando e eu queria aqui, falando de futuro, perguntar a vocês, né? Porque muita coisa vocês me falaram de sonho, que iniciou no sonho, né? Isso. Foi a sua vocação e aí externou e tal. Então eu quero, né? Uma das perguntas é isso. Qual que é o sonho dos pastores para o município? Realmente essa palavra.
sonhar e daí, quem sabe, né, as coisas acontecem. Então, primeiramente, a gente Pastor idealiza Osvaldo. o sonho. Qual que é o sonho do pastor Osvaldo Filho para São Mateus ou para aqui para o ministério do município? Eu quero falar de igreja para a sociedade. Eu creio que o pai também vai falar alguma coisa. Certo. Mas já estamos nos tornando uma igreja relevante. Esse é o primeiro passo. Certo. Né? Onde a comunidade entenda que nós não estamos isolados. Nós não somos um povo que não se mistura. Não. Nós queremos ser relevante ao município. Né? Estar dentro da cabeça do jovem, do adolescente, fazendo atividades, programações, como foi o final do ano. Montamos um grandioso coral com as igrejas da cidade, né? E podemos abençoar o município. O sonho de ser unido com os munícipes de São Mateus do Sul. Tá certo. E o pastor Osvaldo tem um grande sonho, eu vou deixar ele falar esse. Eu vou voltar a perguntar qual o sonho do pastor Osvaldo aqui em São Mateus do Sul. Nós temos um sonho, mas antes de falar desse sonho, eu sei que em 2 minutos eu falo isso. Sim. Para que a nossa sociedade saiba do nosso segmento, hoje no estado do Paraná, Bacio, nós somos mais de 1 milhão de membros. No estado do Paraná. Do estado do Paraná. Hoje, o Brasil chega quase a 30 milhões de membros só da Assembleia de Deus. Isso, no Brasil. No Brasil. Hoje, nós temos, em questões ministerial, na nossa convenção, da CIADEP, né, pastor Osvaldo? Nós somos quase 6 mil ministros. Na CGADB, que é a nossa convenção do Brasil, nós somos hoje mais de 100 mil ministros. Isso é a Assembleia de Deus no Brasil. Certo. E aqui, São Mateus do Sul, eu tenho um sonho, desde... Só interrompendo o senhor, é muito importante essa aspas aqui, ó, que a Assembleia de Deus é a maior igreja do mundo. Não do Brasil. É a maior do mundo. Então, quando você passar na frente da Assembleia de Deus, você está passando na maior igreja do mundo, a Igreja Pentecostal. Quantos países mais ou Nós menos? estamos em 142 países? Mais ou menos. Mais ou menos no mundo. É bastante. Não. Temos Tá. Importante A maior destacar. Assembleia de Deus hoje é na Coreia do Sul. Coreia do Sul. A maior igreja Assembleia de Deus. Certo. Hoje nós temos juízes, promotores, todas as camadas. homem de todas as camadas sociais está dentro da Assembleia de Deus. Inclusive, e não vamos falar no assunto, mas política também. Na política pastores. também, muitos pastores hoje Isso. que faz parte da Assembleia de Deus está na política. Que acompanham, né? Que acompanham Porque o trabalho. a legislatura, Isso, né, correto. seja municipal, estadual federal, ou a nível de país. Tá certo. Tá. E o sonho? O sonho, eu vou dizer, quando eu cheguei em São Mateus do Sul, Deus me deu um sonho e esse sonho me persegue até hoje. Certo. E eu não deixo do sonho, porque quando eu sonho, e se eu não cumprir, eu tenho certeza, esse sonho um dia vai ser realizado. Certo. Que é uma coisa chamada-se Praça da Bíblia, que é um projeto cultural, não só em nível assembleano, mas quando se trata da Praça da Bíblia, é um projeto de cultura para a cidade. Interessante. Em muitos municípios do nosso Brasil, existe a Praça da Bíblia. Como que funciona a Praça da Bíblia? A Praça da Bíblia é o memorial da Certo. Bíblia Sagrada, Certo. que faz parte de todas as religiões. Não seria só uma praça Não. para a Assembleia Dos Pregante? evangélicos, É não? de todas as Todos. religiões. Quem lê a Bíblia pode ir lá. Quem é amante da Bíblia Certo. e tem a Bíblia como uma palavra de Deus, Sim. é a Praça da Bíblia. Pronto. É isso o meu sonho. Teve perto de acontecer, Um lindo sonho. mas não Muito bonito. aconteceu. Mas eu continuo perseguindo esse sonho. Mas pode ter fé que vai acontecer. Precisa acontecer. Precisa. Né? Também eu acredito nisso. E compartilho com vocês esse sonho. Até porque, Emerson, a Bíblia é um patrimônio, posso assim dizer, Da cristandade, mundial. Né? A Bíblia é o maior, é o livro mais vendido Mais até lido, hoje. mais vendido e um dos mais antigos. Pra você ter uma ideia, a Bíblia ele é um livro do espírita, é um livro Sim. do católico, é um livro do evangélico, do protestante. A Bíblia é um livro mais vendido no mundo. É a Bíblia, a palavra de Deus. E antes hoje tem o Google, né? Que você digita Isso. lá, mas a Bíblia é um Google, porque se você for lá, você
tem tudo. resposta para tudo. Tem Pra tudo, tudo. isso é verdade. É o livro de Deus. Você É quer o Google filme de ação, tem milenar. na Bíblia, filme de drama tem na Bíblia, romance tem na Bíblia, tem tudo O lá. Google milenar É a Bíblia. é a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. Bom, a gente vai encerrando aqui. Passou o tempo, passou tão rápido, né? As histórias e tudo que vocês puderam compartilhar com a gente. E eu me despeço aqui, agradecendo a audiência de todos. Peço que curta, compartilhe. Se gostou da mensagem, aplique nos grupos da família, compartilhe nas redes sociais, que se realmente tocou o coração, você pode propagar essa entrevista. Eu nem sei aonde, né? Onde muitos cantos desse mundo, porque hoje a rede social ela tem esse poder. Mas queria deixar à vontade tanto o pastor Oswaldo quanto o pastor Oswaldo Filho para encerrar da maneira que vocês entenderem, ou com algo normal, como uma oração ou uma palavra, né? E cada um se sinta confortável em transmitir esse adeus da melhor maneira o que sentirem no coração. E eu quero encerrar agradecendo a você pelo carinho, porque não é a primeira vez, eu já estive aqui Verdade. umas vezes. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pedindo a Deus que Deus continue te abençoando e realizando os seus sonhos. E para terminar, eu quero só dizer a você que está ligadinho aí nesse Podcast do Bacio. do Bacio. Bacio Podcast. E nós temos aí um trabalho muito lindo, eu acho que é lindo e tem beneficiado muita gente, inclusive a França, Portugal e outros que eu recebo ligação constantemente, chamado-se Café com Glória. Verdade. É algo que eu e minha esposa, a gente inicia segunda-feira, quarta e sexta, das 9 até as 10 horas, onde a gente transmite uma mensagem de fé e de esperança. Pessoas têm sido abençoadas. Se você quiser entrar lá, é só você... É no Facebook. Isso, você aperta lá. Ó, Café com Glória. Você já vai ver pastor Oswaldo e Mamalê. Café com Glória. Café com Glória. Isso. Tem uma mensagem de Deus para o seu coração. E que Deus abençoe. Eu quero desejar aí, eu não vou desejar um excelente carnaval, mas que você tenha um pouquinho de equilíbrio. É o feriado amanhã. Começa no equilíbrio aí, que todo equilíbrio é benéfico, né? Verdade. Com equilíbrio é mais difícil de errar. É mais difícil de errar. Verdade. Então, que Deus abençoe. Estou muito feliz. O atendimento aí do garoto que nos atendeu Felipe, muito bem. Que boa. Deus te abençoe. E eu quero deixar as considerações para o pastor Oswaldo e ele vai fazer uma oração. Isso. Por todos os quantos estão manda. ligadinhos com a gente aí. Ótimo, vamos lá. Gente, as portas da Assembleia de Deus estão abertas aqui Os no cultos. município, tá? Os nossos cultos, todo dia a igreja está aberta à noite, tá? Mas os cultos que vai atender o público é na terça-feira e também no domingo. Terça-feira é 8 horas da noite, domingo é às 18h30. E aí na quarta-feira, se você tem um filho adolescente, manda o seu filho lá. É só para eles, é um espaço somente para os nossos adolescentes. Quinta-feira a gente tem um ensaio com a nossa orquestra. No sábado é só para a juventude, só para os jovens da igreja. Você também pode participar. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Domingo à noite, geralmente, é a celebração da família. E assim, vai sem compromisso, tá bom? Você não precisa virar crente entrando numa igreja evangélica. Mas vai por curioso, porque você vai ser ministrado pelos louvores, ministrado pela palavra de Deus, e você vai sair de lá, tenha certeza, abençoado. As portas da Assembleia de Deus estão abertas para você e toda a sua família, tá bom? E pastor Oswaldo, e se alguém precisar de alguma visita nossa, por favor, nós estamos à disposição, tanto eu como o pastor Oswaldo. Isso sem... Pastor, e quanto é que o senhor vai cobrar? Porque a primeira coisa... É bom esclarecer isso. Com certeza. Gente, eu estou aqui para servir a comunidade. Tá Certo. ok? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, por favor, entre em contato com a gente. É assim, né, pai? Pastor não cobra visita, pastor não cobra dízimo, Não. pastor não cobra nada disso. Não. Tudo que você ouve por aí, saiba que não é do Não é pastor verdade. verdadeiro, tá? Não é verdade. Bom esclarecer. Bom, É bom esclarecer isso aqui, né? Verdade. Excelente. e o nosso desejo, gente, é deixar o salmo para vocês, aonde diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Se você analisar, antes de vir a angústia,
ele já diz no início do Salmo que ele é refúgio e fortaleza. Então, quem sabe você está até o final acompanhando esse podcast, mas encontra-se em uma situação sem saída, uma situação onde você está tendo muita dificuldade. Deus está falando com você neste momento, que ele é refúgio, ele é fortaleza e ele quer cuidar de você e a sua família. Ele é pai, ele é amor, ele é salvação e ele quer fazer de você um campeão e lhe dar uma nova história. Fique com essa palavra, nós vamos orar e abençoar o seu lar, a sua casa, a sua vida. Oswaldo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, dirija ao Bacil. Sim. No próximo nós vamos dar a Com resposta. certeza. Verdade. Pode escrever aqui embaixo, eu aplico, encaminho o contato. Verdade. Também. Isso Nós vamos aí. dar a Com resposta. aí. certeza. Sem Estamos dúvida. lá. Assim como me deram tantas respostas hoje. Isso aí. Não Isso fiquei sem resposta, né? aí. Que bom. Que bom, né? Maravilha. Maravilha. A gente se despede aqui com, né, essas duas pessoas, pai e filho, pastores, Oswaldo Jesus, Oswaldo Filho, que nos deram uma aula aqui com relação à vida deles e à vocação e um pouquinho mais você conhecer o dia a dia da Igreja Assembleia de Deus, tá certo? Bacil fica por aqui com mais um Bacil Podcast. Dá o seu like, curte, se inscreve no canal, se puder compartilhe essa entrevista e pode ter certeza, não é a última e nem foi a primeira. A gente segue com esse trabalho para a gente levar um pouquinho mais de informação e eu acabo aqui conhecendo um pouco mais também de muitos e grandes assuntos importantes. Valeu? Valeu, gente. Um abraço. Toca aqui, pastor. Valeu. Aqui, ó. Um abraço. Valeu. Deus abençoe. Valeu, gente. E um tchau lá para todo mundo que está assistindo nós. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.